Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um Blue Talks, a sua fonte de informação sobre Big Data, Analytics, Machine Learning e inovação. Hoje falaremos sobre Grafo Database com um convidado mais que especial, a Neo4j, né? Bom, seguindo o padrão, lembrando que esse é um episódio gravado, então caso tenham algum comentário, sintam-se à vontade para estar colocando aqui nos comentários, que faremos a leitura, eventualmente a explicação dele no próximo episódio. Bom, para não fugir do roteiro, eu sempre recomendo um livro. Hoje eu venho com a recomendação do Restaurante no Fim do Universo, o volume 2 da série do Guia do Mochileiro das Galáxias, tá? Por que eu decidi trazer o Restaurante do Fim do Universo? Porque ele apresenta um conceito muito interessante dos elevadores que preveem o futuro. Dentro do livro, o Douglas Adams ele fala que os elevadores eles aprenderam a parar no andar em que as pessoas precisam sem elas precisarem acionar o botão. E olha como isso é legal, quando a gente pensa num paralelo hoje em dia. Quem nunca viu o autocompletar do Google, por exemplo? Ah, quero receita de... já aparece do bolo. É praticamente a mesma coisa. E a gente vê essa correlação no nosso dia a dia, não só no Google, como, por exemplo, quando vamos assistir uma série que já aparece, recomendo que você assista isso, baseado no seu perfil. Então, entre outras grandes coisas tecnológicas que o livro comenta, essa é uma das mais legais e é um dos livros mais engraçados ao qual eu já tive a oportunidade de ler. Então, fica a dica. Bom, passando aqui para o episódio, diretamente com nossos grandes convidados, estou aqui com o Zé e com o Paulo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Paulo? Ótimo, obrigado, Estevam, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Paulo, comenta um pouquinho sobre você, o que você faz dentro da Neo4j. Eu sou vice-presidente da Neo4j para a América Latina, responsável pelas operações e pelo go-to-market na região, estratégia. Sou um dos primeiros funcionários da empresa na América Latina, a gente está aqui há aproximadamente 5 anos. Então, desde então, passei por outras funções, mas sempre ligado aí às definições de estratégia da companhia na região. Você já tem a plaquinha de ativo, então, da Neo4j, assim, é tipo uma mesa, né? Não dá mais para tirar de dentro da sala, eu sei como é. É isso. E o Zé? E aí, Zé? O que você faz na Neo4j? Cara, eu tô na Neo4j há 4 anos e meio, né? Eu vim ajudar o Paulo aqui a liderar o time técnico, né? Os famosos arquitetos. Eu acho que trazendo um pouco do que nós vamos falar aqui hoje sobre... tecnicamente, o que é a Neo4j, como que traz todas as informações, eu venho apoiando o Paulo aí dentro da estratégia técnica. E que fique claro, tá, pessoal? O nome é José, mas carinhosamente chamamos de Zé. Internamente, fiquei sabendo que é Zé do BI. Essa é uma piada antiga já. Agora Zé é o Zé do Grafo. Zé do Grafo, Zé do BI. Zé do BI é o passado dele. Muito bom, muito bom. E bom, como né, nós sempre trabalhamos com o Blue Talk, a expectativa é que ele não seja tão técnico, que ele traga uma linguagem mais natural para as pessoas que têm interesse por tecnologia. Eu só vou contextualizar rapidamente sobre os tipos de bancos de dados para a gente entrar diretamente no mundo grafo, tá? Então, basicamente, a gente pode separar tipos de bancos de dados em 3. O primeiro, que é o banco relacional, que é o que todo mundo conhece. Vamos, por exemplo, pensar numa livraria. Eu tenho o cadastro do meu comprador, ele tem um ID, ele tem um nome, ele tem um e-mail, ele tem uma idade. Isso é um cadastro tradicional, beleza? Legal, banco relacional. Mas dentro da minha livraria, eu também tenho os meus livros, que possuem diferentes números de páginas, diferentes tipos de capas, diferentes tipos de livros, escritores, país, origem, né? No caso de e-books, o peso, o tamanho diretamente do meu livro. Quando a gente pensa nessa quantidade de informação para livros, isso não cabe dentro de um banco relacional tradicional. Por quê? São muitas informações que eventualmente gerariam campos nulos. E, por mais que um campo seja nulo, ele requer ali ocupar um espaço lógico dentro do banco. Então, para livros, a gente está falando de bancos não relacionais. E a gente fala do terceiro tipo, que é o grafo. O grafo, ele basicamente é a correlação entre as informações. Que seria, legal, eu sei que o Esteban é muito fã do Senhor dos Anéis e do Douglas Adams. Tá, quais outras pessoas dentro da Blue Shift ou no universo que também gostam do Douglas Adams e do Senhor dos Anéis? A gente está falando de uma correlação muito mais efetiva entre, por exemplo, o cliente e o que ele está consumindo. Com esse tipo de correlação, falamos de grafo database. Aí, sintetizando novamente, quando falamos de um banco relacional, falamos das informações que são necessárias, que são obrigatórias. Quando falamos de um banco não relacional, falamos de todo tipo de informação referente àquele contexto.
E quando falamos de grafo database, falamos diretamente entre a correlação entre as informações para identificação de padrões e afins. Certo, Zé? Certo, Paulo? Perfeito. Boa. Eu gosto de citar um exemplo, como você falou aí da livraria. Você tem uma situação onde você citou um banco de clientes e um banco de livros. E aí o grafo ele estabelece a relação ou a correlação entre clientes que gostam de determinados livros ou de determinados assuntos. Isso, obviamente, vai gerar uma oferta mais precisa para esse cliente, certo? Certo. E eu me uso como exemplo porque, como eu já estou aí com uma certa idade, né? Mas eu tenho uma característica de esporte, eu gosto de andar de skate. Toda vez que eu vou buscar alguma coisa relacionada a skate, algum produto e etc., eu faço isso esporadicamente, uma vez por ano, mais ou menos. Infelizmente não uso tanto mais o skate. Mas toda vez que eu vou buscar, as plataformas onde eu estou buscando essa informação me indicam um brinquedo. Por quê? Porque não veem o meu comportamento. Vem o Paulo Farias demograficamente. Então é o Paulo que tem mais de 50 anos, é o Paulo que é o brinco que dirige um Corolla. Então é o tiozão. O tiozão tá comprando skate para quem? Pro filho dele. Pro filho neto, dele. eventualmente. Né? Eventualmente. Então, assim, essa é a diferença que o grafo traz. Ele traz o comportamento. Então, se essas plataformas estivessem utilizando um banco grafo, certamente estariam fazendo uma recomendação melhor, mais precisa para minha necessidade. E você seria o desvio, né? Porque, ninguém imagina que alguém com 50 anos gosta de andar de skate. Mas eu tenho muitos amigos com mais de 50 anos que andam de skate. Olha que legal. E é disso que eu tô falando. Mas, legal. Apresentamos o contexto do que é um grafo database, mas vamos falar um pouquinho da Neo4j. O que é a Neo4j? O que ela faz? Neo4j é uma empresa sueco-americana. Inclusive, Neo vem do Matrix, é o próprio. Tem outras referências do Matrix, né, se quem tiver curiosidade depois pode buscar, o Cypher, né, tem outras coisas que fazem menção. O Cypher, nossa, agora minha cabeça explodiu, o Cypher, nossa. A POC, que são as procedures. Caramba, não, parabéns. Nosso fundador é um fã de Matrix. Então, o nome dele não é Morfeu, não, né? Mas, então, é uma empresa que nasceu como o primeiro banco de dados grafo comercial do mercado. Obviamente, existem outras empresas que utilizam banco de dados, que estão no seu dia a dia, e que você não sabe que usa grafo. LinkedIn usa um grafo proprietário. Né? O Google, a busca do Google é também um grafo proprietário. Então, esses grafos, eles não são comercializáveis. Né? A Neo4j foi a primeira empresa que decidiu criar um grafo de uso comercial, de uso aberto. Há quantos anos? Aproximadamente 20 anos. Nossa, bastante tempo. Então, bastante tempo. Eu digo até que ela nasceu antes do tempo, porque para as necessidades que a gente vê hoje, não tinha máquina, nem capacidade de processamento, né? E nem capacidade de memória. Então, hoje... em especial de 10 anos para cá, a gente vê um crescimento muito forte de uso de Graph Database. Aí, obviamente, vieram outros players no mercado também, mas a Neo4j continua sendo a número 1 no mercado global. Boa. O que é legal? Pensando aqui, no começo falei sobre os 3 diferentes tipos de bancos de dados. Eu acho que eu já trabalhei com grafos sem saber, porque eu vim de infraestrutura. E, há muito tempo, quando eu ficava enfiado dentro de um data center, tinha um painel de monitoramento, que para mim aquilo era um mapinha. Né? Tinha lá, o servidor tal tá conectado com o switch tal, com o roteador tal, com a aplicação tal, com o banco tal, com eventualmente o usuário tal. E aquilo para mim falava, nossa, que legal, um desenho bonitinho. Só que com o passar do tempo, com o maior contato que eu tive com tecnologia, eu entendi que aquilo era grafo. E aquilo era estratégico. Porque se eventualmente caía um switch, caía algum banco de dados, eu sabia exatamente o que estava correlacionado a ele. E aquilo era muito importante naquele meu contexto. O impacto, né? O impacto, assim, eu já criei gatilho, meu celular tocava assim, me dava até treco porque era eu que resolvia. Mas aquilo era importante naquela época pensando em infraestrutura. Hoje em dia, como que um grafo database ele passa a ser estratégico para uma empresa? Acho que eu vou trazer um pouco de exemplo, né? Você comentou aqui sobre
o impacto, né, o mapa, as correlações. Então eu digo, se você quer conhecer algo ou alguém, você precisa conhecer como aquilo está conectado, qual que é o contexto. Né? Eu vou te trazer um exemplo aqui. Se a gente falar um pouquinho aqui do Ozzy Osbourne e do Príncipe, agora Ray Charles, poxa, ambos do sexo masculino, ambos casados 2 vezes, ambos nasceram no mesmo ano, ambos moram no Reino Unido. E ambos são príncipes. Ambos são príncipes. E a pergunta é, você trataria as 2 pessoas da mesma maneira? Não. Por quê? Porque você conhece o comportamento. E para conhecer o comportamento, eu preciso entender como aquilo está conectado. Né? O Paulo trouxe o exemplo do skate. É a mesma coisa. Se eu olhar demograficamente o Paulo, eu não vou recomendar algo que deveria ser suficiente para ele. Então eu preciso conhecer qual que é o comportamento, né? Qual que é o contexto entre os data points que o Paulo executa. Então a gente olha para uma visão estratégica onde eu preciso trazer essa informação conectada. Vejo problemas, por exemplo, de fraude compliance, que necessita de informação conectada. Problemas que você trouxe aqui, por exemplo, de recomendação. Né? Como que eu conheço algo para recomendar? Ao mesmo tempo, falando de infraestrutura, né? Análise de impacto. Então eu consigo não só isso, mas imagina que eu preciso fazer uma migração. Né? Quão complexo é aquela migração? Significa, num grafo, o quão complexo aquele nó está relacionado com os demais. Então, quando a gente fala de estratégia, para mim, está relacionado a dado conectado. Perfeito. E Paulo, nessa linha de estratégia, né, as empresas hoje em dia, elas têm tido um movimento de mercado que passou a época em que as empresas contratavam todo tipo de tecnologia e testavam ver o que era aderente. Pensando no uso aplicado de um grafo, pensando numa estratégia corporativa com exemplos, assim, aonde que se posiciona? Boa pergunta. A gente tem uma situação, ou uma frase que a gente costuma utilizar, que o grafo ele é utilizado para responder as perguntas que você não sabe que não sabe. Vou repetir olhando para o público aqui. Boa. As perguntas que você não sabe que não sabe. Então, é o dado que está na entrelinha, certo? E essa entrelinha é o que a gente chama de relacionamento, ou de correlação, ou de comportamento, certo? Bom, a gente tem várias aplicações hoje no mercado, clientes em toda a América Latina. Você falou de infraestrutura, né? Por exemplo, a Claro Argentina, ela usa a Neo4j para fazer um digital twin de toda a sua rede distribuída, né, de telecomunicações no país e monitorar essa comunicação. Ou seja, se existe algum componente que dá problema, ele sabe exatamente como fazer o reroteamento ali para resolver o problema rapidamente. E, inclusive, quando você associa esses dados a dados de manutenção, você consegue fazer um trabalho preditivo, né, para prever uma falha antes que ela aconteça. Isso está acontecendo hoje na Eneva, né, que é uma empresa da área de energia aqui no Brasil. Então, eles estão tendo uma visão dos ativos de forma 360. Não só do ponto de vista de infraestrutura e conexão dessa infraestrutura, mas também informações que impactam aquele ativo e que, se impactam um ativo, pode impactar toda a rede. Né? Mas, assim, em termos de aplicabilidade, tem um sem número de casos de uso. Eu gosto muito de citar uma iniciativa que a Neo4j chama de Graph for Good. Então, nós temos uma parceria com um hospital na Alemanha que estuda doenças raras. Doenças raras são doenças que atingem menos de 1.000 pessoas no mundo. A gente não está falando no Brasil. Por ano. Então, assim, são grupos muito pequenos. E, às vezes, você demora, por conta da dificuldade de identificar os padrões, 4, 5, 6 anos para identificar que uma pessoa tem uma doença rara. Imagina uma criança com uma doença rara. Isso toma um tempo, né, que é praticamente uma infância inteira. Então, quanto antes você souber que problema ou que doença você está tratando, antes você consegue ser mais eficaz no tratamento. Então, esse é um caso onde estão se correlacionando pessoas ao redor do mundo, pesquisadores ao redor do mundo, drogas ao redor do mundo, tudo isso objetivando identificar mais rapidamente essas doenças. E a gente tem casos de redução de 4, 5 anos para 1 ano e meio. Que é puxando o gancho que o Zé falou, né? Imagina assim, então, se uma criança nasceu com um problema, com uma doença rara. Então, por exemplo, se ela apresentou determinados padrões, né? Sintomas, que seja bolinha no meio da testa.
esse é um padrão a ser identificado que pode cruzar com essa base e facilitar esse diagnóstico baseado numa cadeia de sintomas, por assim, nessa correlação? Perfeito. Vou trazer um outro exemplo atrelado nessa visão. Covid. A Pfizer, ela é um cliente no Neo4j. Caramba, legal. Imagina o que aconteceu com a Pfizer quando veio o Covid. Né? Eu vou chamar aqui o caos, que era o que eu vou fazer, como que eu vou conectar, o que eu vou usar para fazer a descoberta da vacina. Então, o processo de estudo clínico para a descoberta da vacina, ele foi realizado em um grafo, que era justamente tomando os caminhos e percorrendo os relacionamentos para enxergar onde eu chegava no resultado. Não só isso, quando eu cheguei no resultado e produzi o lote, eu precisava entregar as vacinas. Né? Todo mundo preocupado em receber, em tempo hábil e tudo mais. E o Neo4j, ele trabalhou em todo esse processo de cadeia de suprimento, né? Desde a análise clínica para você criar até o processo de distribuição. Caramba. Então é o Build of Materials, que é a construção de um produto, nesse caso um produto, né, uma vacina, mas a gente tem a Boeing, ela usa a Neo4j também para fazer o Build of Materials do avião, então todas as partes do avião, né, qual é a dependência em processos logísticos, fornecedores, onde estão os gargalos, etc. Então, peraí, então a galera não sabe, mas se o grafo parar, para tudo. Que você comentou que o LinkedIn usa grafo, o Google usa grafo, o Airbnb, a Boeing tá no dia a dia das pessoas. Sim, tem muita coisa hoje no dia a dia das pessoas que a gente não faz ideia que está usando grafo. Se você está usando, por exemplo, Prime Video, a recomendação que você recebe de vídeos ali, baseados no seu comportamento, é também potencializado pelo uso de grafo da Neo4j. Nossa, que legal. Isso é muito legal. E se tá no dia a dia das pessoas, a gente não pode deixar de falar de IA, né? Assim, eu sei que a gente vai falar mais de IA pra frente, mas agora entendendo um pouquinho. Como que a Neo4j tem se comportado, tem pensado, né, numa posição estratégica do uso de IA, dado que semanalmente saem novos modelos, a gente já sabe como é, toda semana sai um mais rápido, um mais esperto, um mais barato, um mais não sei o que. Como que a Neo4j se posiciona com essa correlação de IA? A Neo4j, ela não tem um LLM. Então, a gente complementa, ela combina esforços aqui, potencializando, fazendo a IA mais inteligente. O que eu gosto de dizer é o seguinte, o LLM é o cérebro, o grafo é a sinapse. Então, assim, se você tem alguma situação em que você perde a sua memória ou por algum motivo, né, as sinapses não estão funcionando, né, os dados estão gravados lá dentro, mas você não tem acesso a eles. Ou você alucina. Né? Posso citar aqui um exemplo de alucinação que é muito comum para a gente. Né? Imagina uma pessoa que a primeira língua dela não é o português. Se eu falo, e eu já fiz essa experiência algumas vezes, tá? Se eu falo para uma pessoa que está aprendendo português, eu rio no Amazonas, a sintaxe está errada. Eu deveria ter falado eu sorrio no Amazonas. Mas todo mundo que fala português como primeira língua tem contexto suficiente, não só dados, mas contexto suficiente para saber que a frase, né, o contexto da frase é sobre sorrir no Amazonas e não rio no Amazonas como um estrangeiro normalmente interpreta essa frase. Sim. Né? Então, essa questão do contexto, ela aparece também em várias situações. E aí, saber o contexto é extremamente importante. E é isso que o Neo4j faz. Então, ela funciona como uma sinapse. Uma outra metáfora, né? Como Neo4j é o Waze do dado. Então, você tem o nome das ruas no mapa, você tem a localização, você tem o caminho, você sabe como chegar até lá. O que você não tem e que só tem no Waze? O contexto. Por exemplo, o trânsito naquela região, se teve algum acidente, se teve uma obra em determinada rua. Então, assim, tem várias formas de chegar naquele lugar. Tá? E o que os LLMs fazem? Eles usam tokens para fazer essas... Talvez seja impreciso chamar de tentativa e erro, mas desmontar esse algoritmo para chegar na informação correta. O que o Neo4j faz é, usando esse contexto, criar, né, esse atalho, essa visão de como chegar à informação de forma mais precisa através do contexto. Aí, eu estou entendendo então que a gente caiu na diferença direta entre o que é estratégico e o que gera valor, né? Ok.
estratégico, então a gente entende que a aplicabilidade na saúde, no transporte, entregas no dia a dia das pessoas. Estratégico. Agora, quando a gente pensa no valor que a solução gera diretamente, quando eu penso em valor, a galera sempre fala, otimização de custo. Hoje em dia, né, por questões políticas, por questões financeiras, o mundo tá com essa questão de otimização. Como que um banco grafo pode otimizar e gerar valor para as empresas? Bom, acho que a gente trouxe, né, alguns exemplos dessa parte das conexões, e eu vou trazer um exemplo bem claro aqui, quando conexões revelam algo que traz muito valor. E um deles é o que nós chamamos de fraude. Né? Geralmente, quando a gente analisa uma transação de forma isolada, essa transação ela é válida. Sim. Por quê? Se a gente for pegar ali vamos pensar em um sistema onde eu tenho milhões de transações em um único mês, né? Uma tabela com milhões de linhas. Quando eu olho ela de forma isolada, tudo bem, né? Eu tenho uma origem, um destino, eu tenho um valor em conta, eu tenho uma data, perfeito. O problema não está nessa linha, o problema está no relacionamento. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de fraude, a gente tem uma empresa aqui no Brasil, né, que ela trouxe para nós que ela pagou o projeto da Neo4j de 3 anos em apenas 1 mês. Por quê? Porque ela buscou um único tipo de fraude que eles chamavam de direcionado, né? No caso era uma fraude para consultas. Então eu tô falando de glosa aqui. Sistema de saúde. Sistema de saúde, seguro-saúde. Isso é ROI, hein? Desculpa aí, mas se de 3 anos se pagou, isso é um ROI. É um ROI na veia, em 1 mês. Em 1 mês. Isso é incrível. E a gente também tem um caso público aqui, né? E aí falando dentro desse mesmo tema relacionado a fraudes, né? Quase ninguém usa para fazer pedido de comida, assim. Sim. Não, esse caso, inclusive, quando esse podcast for lançado, ele já vai ser público, que é o caso do iFood. Exato. Então a gente já pode citar o nome. Exato. E a mesma coisa aconteceu com o iFood, né? O que eles chamam de fake orders. O que é uma fake order? É um restaurante que existe, é um pedido que existe, é um entregador que existe e é um consumidor que existe. Só que o pedido não sai, não é produzido, ele não é feito. Por quê? É uma fake order, é uma ordem falsa. Todo mundo que eles chamam de conluio. Mas nessa cadeia completa de entregador, de restaurante... Tá todo mundo combinado o jogo. Por quê? O pedido é legítimo? É legítimo. O restaurante é legítimo? É legítimo. Se eu olhar de forma individualizada, tá tudo legítimo. Sim. O que acontece quando eu olho o todo, nunca aconteceu. E o problema é que o iFood, ele dá benefícios para cada um dos pontos dessa cadeia. Ou como a gente diz, né, para cada um desses nós, eles tinham benefícios. Né? Você tem um cupom para fazer o pedido, você tem um desconto, o restaurante tem um subsídio. Então era um dinheiro do iFood aplicado de uma maneira... Não, peraí. Desculpa aí. Uma criatividade. Você tá falando que a galera tá criando um restaurante falso? Não, o restaurante ele existe. O processo ele é falso. Existe um restaurante, existe o consumidor. É uma ordem falsa. Então eu como consumidor, vamos supor, você é um restaurante, certo? Beleza. Eu vou fazer aquele pedido lá, mas você já sabe. Você não gastou o produto. Você não vai me entregar. Entendi. O processo ele vai rodar, mas você não produziu, não me entregou, eu não paguei e tudo aconteceu de uma maneira muito... É tudo real no mundo virtual. É isso. É isso. E quem toma o prejuízo, no caso... A empresa. E aí, esse foi um dos problemas que a gente resolveu para o iFood. Mas como identifica? Porque assim, se é tudo legal, você falou 4 fontes de informação, as 4 apresentam um Vzinho, né? Tabela verdade. Perfeito. Através dos padrões, através do contexto. De novo, se eu olho de forma individualizada, ele é legítimo. Quando eu olho o todo, ele não é. Porque o que acontece? A partir do momento que ele não é produzido, ele não é entregue. Sim. Só que ele tem por exemplo, um retire aqui. Então existe um padrão de comportamento que mostra que esse processo ele nunca existiu. Caramba. Pô, galera. Não. Presta atenção em como é importante. E isso é muito interessante, porque são situações que acontecem a todo momento. Sim. Né? A gente tem acompanhado aí o caso das fraudes no Pix. Lavagem de dinheiro. Né? Isso vai parar onde? Onde esse dinheiro está indo parar? Normalmente está indo parar em criptoativos. Criptoativo é um ótimo ativo. Sim. Mas, como qualquer outra coisa, pode ser usada, né, por pessoas mal intencionadas. E é o que vem acontecendo. Em breve, você vai
conhecer um caso que já está sendo produzido para prevenção à fraude no Pix, né? E que já está trazendo muitos resultados, né? Por quê? Antes, não se conseguia enxergar a partir do segundo, terceiro hop, ou segundo ou terceiro nó. Né? Então, imagina o seguinte, eu transferi dinheiro para o Zé, então eu fiz a fraude, transferi para o Zé transferiu para você transferiu para mais alguém. A partir de você já não conseguia mais enxergar para onde estava indo. Por quê? Isso exige uma capacidade de processamento num volume muito grande de informações com recursividade. E aí, quando a gente fala disso em bancos de dados, vou chamar aqui tradicionais, né? Você faz uma leitura que é de esquerda para direita, de cima para baixo. Sim. Imagina que você tem que fazer isso recursivamente, né? Então, à medida que você encontra uma informação que vai ter que comparar com outra, lê toda a base de novo, e aí encontra, né, vai fazendo os joins, e isso vai ficando um negócio enorme, dependendo cada vez mais de capacidade de processamento e armazenamento. E no Neo4j isso não acontece. Porque como a gente já grava os nós, e o nó ele é multidirecional, você consegue fazer uma pesquisa muito mais rápida, chega a ser 1000 vezes mais rápido que um banco de dados relacional. O que me leva a outro ponto. A curiosidade particular é ser pro Zé. Eu vim de infraestrutura, tá? Assim, tela preta. Ó, já dava um trabalho do caramba da manutenção em banco relacional tradicional. Era estouro de log, era RAID 0, era réplica, era virtualização. Dá um trabalho do caramba. É complexo assim cuidar de um banco grafo? É claro que não, né? Então, brincadeira, mas o que nós temos... foi uma mentira. Eu te entendo, passei muito por isso também, viu? Eu trabalhei com dados desde o início, trabalhei em banco, e o sofrimento era sempre esse. A query tá lenta. Daí que vem o apelido do Zé do BI. Entendi. E eu adorei seu exemplo dos livros, porque o que acontece, né? Eu preciso, muitas vezes, adaptar o banco relacional para acoplar uma estrutura, talvez, multidimensional. E muitas vezes é impossível, né? E como que eu faço isso? Um dado esparso. Então, gera todo, né, esse overhead para administração, para refatorar, para otimizar. Bom, essa é uma coisa. A segunda coisa é, falando do banco de dados em grafo, eu já trago uma otimização nativa relacionada a como eu guardo esse grafo, né? Como eu guardo o dado. Não é uma tabela por baixo, não é um objeto. O que é? São os nós e são os relacionamentos. Então, o relacionamento, ele é persistido. Essa é a primeira coisa. Que faz tunar nada. Não tem que tunar query. Não, nada. É muito mais simples o ponto de vista de trabalhar o dado dentro do Neo4j. Tá? Então, eu vou quebrar isso em 2 pontos aqui. Infraestrutura, um clique. Solução 100% SaaS, gerenciada, escalável. Então, eu deploy já é um Trinode cluster. Peraí, tranquilo. Sudo apt tem update, caiu? Que isso, eu não me lembro mais disso, sou muito feliz. Inclusive, né, chama Neo4j Aura. Então, nós temos o Aura DB, temos alguns tiers para ele, né? Desde uma versão free, que inclusive todo mundo aí de casa pode fazer o teste, vamos deixar para o final aqui. Mas tem uma versão free para todo mundo se familiarizar. A gente tem uma versão professional, uma versão Business Critical e uma Virtual Dedicated Cloud. E aí tudo de acordo, né, com a necessidade do cliente, mas é uma solução 100% gerenciada pela Neo4j. E legal, clique. E tem deploy em todos os marketplaces de AWS, GCP e Azure. Então, dependendo onde você estiver, você faz o clique, vai lá, instanciado e pode fazer o uso. Segundo ponto, esse é o primeiro falando de infraestrutura. Eu vou atualizar o meu currículo. Isso. Tudo que eu aprendi... E o segundo ponto relacionado mesmo a essa parte de query tuning. Então, a estrutura que a Neo4j tem de armazenar os nós e relacionamentos em disco, isso permite que você tenha flexibilidade, né? Eu brinco muito que o banco de dados relacional deveria se chamar referencial, né? Porque de relacionamento não tem nada. Né? Existe um campo de uma tabela, fala, ó, o campo dessa tabela aqui é o campo dessa tabela aqui, mas se você quiser, você precisa juntar, né? E juntar é um join. Como o Paulo falou, né? Você precisa fazer um X ali, navegar entre as linhas das colunas. E é processamento. Que você gasta. Processamento é custo. Você lê tudo, sim. Exato. Então a gente otimiza todo esse processo. Caramba. Pô, legal. Mas aí, otimização, legal. Falamos sobre o case do iFood, que, putz, genial. Mas tá, a galera deve estar se perguntando, mas ele tá pensando no sucesso de uma empresa. Não no meu.
né? Porque se eu não cometo uma fraude, como que um grafo ajuda, tipo assim, um consumidor padrão? Falo isso, por exemplo, eu não consumo nada verde. Por questões talvez meio óbvias. Não consumo nada verde. Mas vira e mexe aparece pra mim recomendação de produtos verdes. Isso pra mim é um problema. Porque não é o que eu vou comprar, e assim, muitas vezes eu tenho a chance de ir lá e cancelar a minha subscrição naquele e-commerce. Fala, pô, eu não quero isso, porque não é o meu perfil de consumo. Como que a gente consegue trabalhar com grafo para atender justamente o cara final que tá lá no trem, que tá no metrô, que tá querendo comprar alguma coisa? Eu vou até, acho que, fazer um paralelo aqui que eu gosto muito, né? E aí, trazendo o grafo, o fato dele ser uma estrutura multidimensional, hiperconectada, essa mesma estrutura que eu comentei, por exemplo, que a gente olha para fraude, eu não preciso ter uma outra estrutura para conhecer o cliente. Eu conheço o cliente, que ele pode ser um comportamento fraudulento, mas ele pode ter um comportamento normal, ético. E aí eu posso usar isso para fazer o quê? Campanhas de marketing, segmentação, né? Eu dei o exemplo lá do príncipe Charles e Ozzy, e é exatamente esse mesmo processo. E uma das coisas que a gente traz muito valor, né, até falando de estratégia, a mesma estrutura de dados, eu posso criar diversos tipos de produtos. Então, se eu trago todas as interações, vamos trazer esse exemplo do e-commerce que você colocou aqui. Então, a navegação sua no e-commerce, o que você compra, como você navega, o que você clica, e a partir do momento que eu tenho tudo isso conectado, eu posso usar essa mesma estrutura, porque lembrando, né, quando eu tô falando de relacional, eu tenho aquela complexidade, cria tabela nova e faz isso. No grafo eu não preciso. Por quê? Já está tudo conectado. Então eu posso usar essa mesma estrutura para falar de recomendação, hiperpersonalização, de fraude. Por quê? Eu conheço o padrão de comportamento através das conexões. E aí tem um dado importante que é o seguinte. Pensa numa situação que, sei lá, o cliente está buscando a prevenção de fraude. Ele não vai encontrar 80% de fraude no ambiente dele. Normalmente gira ali em torno de 10% a 20%. Que é que os modelos estatísticos, né, tem como base. É o que eles dizem, certo? Então, imagina o seguinte, eu fiz um investimento para identificar 20% das fraudes. Nessas fraudes tem ainda os falsos positivos, né? E o que eu faço com os outros 80%? E aí eu costumo citar um exemplo, eu trabalhei com o setor de mineração durante muitos anos. A maior empresa de minério de ferro do Brasil, ela é também a maior provedora de areia para o setor de construção. Mas assim, ela é conhecida como uma empresa provedora de areia ou como de minério de ferro? Minério de ferro. De minério de ferro. Então, é a mesma coisa que dizer o seguinte, olha, eu sou um banco, instituição financeira, o meu negócio é o quê? Vender produtos financeiros, atender bem o meu cliente, fazer com que o cliente cresça, né, financeiramente seus ativos e tudo mais. E aí eu contrato uma solução que vai só olhar fraude. Ou seja, eu consegui identificar um padrão de comportamento em 100% da minha base, mas eu estou usando a solução só para 20% dela. É a mesma coisa que vender areia só, né? Então, quando a gente traz isso para o mundo do mercado financeiro, por exemplo, quando você analisa 100% da sua base, você tem o comportamento de 100% da sua base. Sim. Então, você não precisa se restringir a só olhar a fraude em 20%. Você pode olhar a recomendação para 100%. Sacou? Saquei. Eu tenho, é uma moeda mesmo, né? Eu tenho o comportamento das pessoas, logo eu sei o que elas gostam, quais os ativos que elas compram, né? Como é que ela gosta de interagir com o banco, né? Quais são os canais que ela utiliza. Então, tudo isso eu sei através de comportamento. Todo esse comportamento que eu trago para a minha base para identificar a fraude é também o comportamento que eu trago para a minha base para identificar potencial novas vendas. E aí não enche o saco, por exemplo, se eu não atendo o telefone, não vai tentar ficar me ligando, né? Exatamente. Pô, isso é o diferencial no padrão do consumidor. Isso é incrível. Porque o cliente, né, o consumidor, ele quer ser atendido mais rápido de forma mais precisa. E o fornecedor quer gastar menos nisso. A gente teve um caso de uma plataforma de venda de carros ligadas a um banco. Eles investiam alguns milhões para fazer ads, né, de marketing digital. A gente identificou, utilizando
Neo4j para análise desses padrões, que 80% da base que vinha para eles, desse gasto de marketing, eles estavam pescando no próprio aquário, ou seja, eu era um cliente do próprio banco. Precisava estar gastando isso tudo? Não. Pois é. Assim, isso gerou uma cadeia de problema, né? Porque tá gastando dinheiro com marketing, poderia estar atingindo, né? Caramba, que incrível. Tá, legal. Falamos então diretamente da relação do grafo para as empresas e para o consumidor final. Mas agora vem a palavrinha do momento, que é IA. Hoje em dia, tudo é IA. Eu já falei num outro episódio que eu fui comprar uma geladeira, falaram que minha geladeira tinha IA. Eu falei, tá, mas como tem IA? Não, porque ela identifica quando você abre a porta. Mas eu falo, mas toda geladeira abre a porta. Não, mas ela tem IA. Eu falei, tá bom, então IA é a palavra da vez. Pensando nisso, só que agora trazendo para a tecnologia diretamente, não só palavra por palavra, como que grafo se relaciona com IA? Olha, o grafo, ele é a otimização da IA. Ele vai trabalhar junto com IA, então a gente tem hoje algumas estratégias onde eu consigo reduzir o número de tokens, né, a utilização de tokens. Eu consigo criar uma memória agêntica, quando a gente fala de agentes. Então, isso também faz a redução de token, mas também traz uma precisão maior. E ela traz governança para a IA. A gente tem um caso que é público, né? O caso do iFood, 40 mil funcionários, 60 mil agentes. Se você ler o relatório que eles geraram, tem muito agente duplicado. E aí a pergunta que fica é, eu tenho um agente que faz A e eu tenho um outro agente que também faz A. Qual dos dois está consumindo mais token? Ou os dois são idênticos? Não são, porque foram criados por pessoas diferentes. Então, o grafo ele ajuda a fazer esse mapeamento e fazer a governança disso também. Seja de quanto você está gastando de token, qual a similaridade que existe entre os agentes que você tem na sua rede, né, na sua IA. Quais os modelos que você poderia estar usando, otimizando para determinada função, né? Hoje você tem uma quantidade enorme de LLMs disponíveis aí. Então, assim, qual que para aquela determinada função seria mais adequado? Então, você consegue fazer esse estudo através do uso de grafo. Sim. Eu diria que tem o grafo ele é agnóstico quando a gente está falando dessa parte de modelos, né? Então, ele traz alguns benefícios. Peraí, qualquer LLM eu posso plugar no Neo4j. Imagina o seguinte, eu tenho um LLM, cara, criatividade, fantástica, vai te dar uma resposta, mas assim, né? Se você tiver uma bússola quebrada, o que vai acontecer? Cara, vai para o norte. Só que você não vai para o norte, você vai estar indo para algum lugar que não é o norte. O que a gente tem feito, né, e quando a gente fala de grafos, é como que eu fundamento essa LLM, né? Como que eu dou para ela fato, contexto. E eu vou dar um exemplo aqui, quando a gente fala quando a gente está falando de IA, a gente está falando muito de busca vetorial. Sim. Né? A busca vetorial, ela é uma busca, vou chamar aqui no mundo 2D. Né? Apple é o que é? É a fruta maçã ou é a empresa de tecnologia? E aí a gente ouve uma palavra muito da moda agora, que são as ontologias. Né? A gente falava de ontologia há 4 anos atrás, o pessoal fala, o quê? O que é isso? Né? Só o bibliotecário que sabia o que era. Só o bibliotecário. E a gente, né, eu digo que as empresas têm visto que uma IA sem uma ontologia, cara, é uma Ferrari na estrada de terra. Não funciona. Eu preciso ter algo para fundamentar, eu preciso ter algo para enriquecer, eu preciso ter algo para eliminar o falso positivo, eu preciso ter algo para reduzir meus tokens. E a gente, né, assim, entendemos que ter grafos fundamentando isso traz todos esses benefícios. Camada semântica, memória. Vou dar um outro exemplo dessa parte de memória, onde eu falo de memória e redução de tokens, né? Imagina que eu estou falando com a gente. Falando com a gente, e se a gente vai me transferir talvez para uma outra sessão, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar todo aquele contexto e passar para outro agente. Cara, isso aí já vai consumir um token violento. Está duplicando a informação. Perfeito. O que eu estou fazendo? A partir do momento que eu estou falando com esse agente, eu estou criando uma memória, que é um grafo. Né? Então tem uma sessão, essa sessão ele falou sobre isso daqui está atrelado aqui, perguntou o saldo dele, fez uma compra. O que o outro agente vai fazer? Ele não vai pegar o contexto, ele vai acessar o grafo de memória que aquele agente criou.
E a partir daí ele reduz token, ele acerta, ele pergunta menos. Né? Então eu posso afirmar que, ao usar grafo, a gente está realmente usando agora o Data to AI da forma correta. Sim. Exato. E tem uma outra frase, né, que eu gosto de usar muito, né, que eu falo que ter o seu dado em grafo é ter o seu dado pronto para IA. Por quê? Mesma coisa. Imagina, você vai hoje no Google e fala assim, São Paulo. Cara, o que ele te traz de resultado de São Paulo? São Paulo, clima, o trânsito, Avenida Paulista. O time, tudo. Por que ele traz tudo isso no Google? Que tá tudo relacionado a São Paulo. Só o nome. As principais, né? Os relacionamentos, ou seja, o Google tem usado um grafo para subsidiar esse tipo de resposta. É a mesma coisa para uma LLM. Se eu entrar hoje numa LLM e falar o seguinte, vou dar um exemplo aqui de empresa, quadro societário, né? Cara, eu tenho empresa, eu tenho quadro societário. Me dá a informação dessa empresa. Tá, essa empresa é a Neo4j. Se esse dado está num grafo e eu fizer a mesma pergunta, me dá a informação dessa empresa. Bom, essa empresa é a Neo4j, eu tenho o Paulo, eu tenho o Zé, eu tenho a Renata. Eu tenho faturamento de X, tá tudo contextualizado. Ela navega porque a partir do momento que eu tenho o dado armazenado de forma conectada, ele sabe os caminhos possíveis. Em um banco de dados relacional, ele não tem essa informação. Sim. E o vetor não me traz esse tipo de coisa. Isso não é o RAG? Excelente pergunta. O RAG é exatamente quando eu estou pegando a informação de vetor. Ou seja, eu vou buscar num documento gigantesco base de contratos. Tá, perfeito. Por exemplo, base de contratos. Vetorizei aqueles contratos. Vetorizei tudo, joguei lá, falei, eu quero saber o Esteban, tá, onde que ele comprou o carro dele, onde que ele fez o financiamento dele do carro dele. Beleza. RAG normal, vai me trazer a informação. Perfeito. Ele vai fazer uma similaridade entre vetores. O que significa isso? Vou trazer o mesmo exemplo da maçã, né? Eu uso muito esse da maçã, porque a gente fala muito. A empresa tem inglês aqui, então eu falo assim, eu gosto muito da Apple. Eu gosto muito da Apple? Você tá falando da fruta ou você tá falando da empresa? Ou da cidade de Nova York, que é conhecido como Big Apple. O que eu preciso fazer é enriquecer esse processo. O que é enriquecer esse processo? É da semântica, é trazer uma ontologia, que é trazer o relacionamento do grafo. Então, o relacionamento de saber onde é biscoito e onde é bolacha. É isso. Se eu falar biscoito no Rio, em São Paulo é bolacha. Mas assim, pela regionalidade dá pra saber. É exatamente esse ponto. E aí a gente fala muito de uma busca híbrida. Né? Não é uma busca simplesmente vetorial, mas é uma busca vetorial com semântica. E isso é o grafo RAG. Graph RAG, eu não sei. Só um minutinho que eu vou... Caiu minha caneta aqui, ó. O que é o graph RAG? Exatamente a combinação de trazer uma busca vetorial atrelado com uma busca semântica, que eu falo que é o explícito com o implícito. Uhum. O que significa essa palavra muito maluca aqui? Então vamos imaginar o seguinte, dentro do Neo4j eu tenho a capacidade de armazenar esses chunks, né, esses embeddings dos documentos dentro dos nós. Meus contratos. Dos contratos. Então eu li um contrato, esse contrato eu tenho pessoas, eu tenho cláusulas, todas essas informações, ela é conectada, perfeito? Perfeito. Essa cláusula cita isso, essa pessoa está envolvida aqui, essa pessoa tem esse endereço, esse daqui é o advogado da pessoa. O que nós fazemos é extrair esta informação de uma forma vetorizada, porém relacionada. Então eu não vou ter simplesmente aquele documento dentro de um vetor, mas eu vou ter aquele documento que tem o vetor, mas também tem todas as suas relações. Então eu sei que esse trecho, ele cita o Esteban, que o Esteban trabalha com a Blue Shift, que a Blue Shift é um parceiro da Neo4j, que na Neo4j eu tenho o Zé e o Paulo. Ou seja, no GraphRag, a primeira busca que eu vou fazer, ele vai fazer uma análise de similaridade entre vetores, que é uma busca rápida. Achei. É isso que eu preciso responder? Aí ele vai navegar nas conexões para entender qual que é o melhor resultado para aquela determinada pergunta. É o dado interpretado, Esteban. Vou te dar um outro exemplo, né? Imagina que Paulo e José estão... Zé do BI. Zé do BI. Agora é o Zé do Grafo. Então, o Paulo e o Zé, que são nós separados, estão conectados a um nó em endereço comercial. O que diz isso? Né? Numa tabela não diz nada, só diz o nome e o endereço comercial, beleza? Quando eu tenho isso no grafo,
o grafo ele tem a capacidade de gerar novas conexões. Então, por exemplo, eu consigo aplicar um dos nossos 65 algoritmos para fazer uma interpretação e dizer o seguinte, olha, nó Paulo, nó Zé, conectados ao nó endereço comercial, isso quer dizer que eles trabalham na mesma empresa. Você não tem isso no relacional. Certo? Certo. Então, esse tipo de situação, ele vai te trazer benefícios em diversos tipos de análise. Agora coloca isso em inteligência artificial. E agora falando de GraphRag. Enquanto no vetor você tem Paulo e Zé, o chunk ali que está associado a uma determinada informação, no GraphRag você tem o contexto dessa informação. Sacou? Saquei. Então, esse é o grande diferencial quando a gente está falando, em especial, de texto, né? A gente tem um cliente, e esse é um cliente de governo, a gente não pode citar o nome, mas é um caso onde eles tinham volumes de processos muito grandes para analisar. E já usavam, obviamente, IA, LLM, mas alucinava muito. Imagina. Né? Porque o volume de dados é muito grande. E um detalhe, a LLM, ela até classificava bem, né? A IA classificava bem, ó, esses aqui são volumes que tratam desse tipo de assunto, esse de outro assunto, esse de outro assunto. O que o grafo faz? Ele correlaciona os assuntos. E aí o que eles começaram a identificar? O processo que estava nessa pilha aqui tinha relação com outro processo ali. E não afetava uma pessoa, poderia afetar pessoas de uma cidade, por exemplo. Né? Exato, a gente falava, exatamente. a gente ganhou escala, pelo que você está falando. Então, assim, eles identificaram situações onde tinha... aqui a gente tem várias coisas envolvidas, tá? Desde investigação criminal, né, até outras coisas relacionadas à Receita Federal, como uso indevido de benefícios de imposto. De toda sorte. Agora, como é que eu associo tráfico de armas com benefício de imposto? Se são dois processos totalmente distintos. De departamentos diferentes, né? Se o Esteban estiver arrolado nos dois processos, já é uma conexão entre esses dois assuntos? Pode ser? Sim. Necessariamente tem alguma relação? Não. Mas quanto mais eu tenho a visão de toda a cadeia de conexões nesses dois, eu consigo identificar se existem também interseção entre esses dois tipos de processo. Esse cliente, ele identificou muita situação como essa, que antes eles não conseguiam enxergar. Detalhe importante, um processo, volumes enormes de páginas. Eles demoravam, em alguns casos, 6 meses, 1 ano e meio. Hoje eles levam poucas horas. E uma outra coisa, uma análise interpretativa. Então, ele consegue fazer uma leitura de um volume grande de documentos, gerar, inclusive, uma prévia da decisão. Então, isso é um impacto muito grande. Tá. Agora, falamos de indústria privada, agora setor público, o dia a dia das pessoas. Mas o que uma empresa tem que se perguntar antes de usar grafo? Falar, putz, cara, grafo vai ser aderente aqui. Que a pessoa, né, como a empresa pode fomentar o uso de grafo dentro dela? Quais são os gatilhos que ela pode pensar? Bom, eu tenho uma frase, inclusive bem simples, né, quando a gente vai falar sobre isso, porque são perguntas de clientes, a gente vem trabalhando ao longo de quase 5 anos sobre isso. E a primeira pergunta é, você tem um problema de dado conectado? O que significa um problema de dado conectado? Você precisa buscar a informação, e essa informação, vou dar um exemplo, né? O que é um cliente 360? Eu tenho uma tabela de cliente, eu tenho uma tabela de compra, eu tenho uma tabela de customer service, eu tenho uma tabela de segmentação. Geralmente, essas informações, elas são conectadas. Infraestrutura, ele é um problema de dado conectado. Logística. Mas elas estão nichadas. Sim. Né? Então, tem os nichos e eu não... tenho dificuldade para conectar. É isso. Então, Desculpa, Zé. Não, imagina, mas a pergunta, ela é muito direta. Então, assim, o problema que você está tentando resolver, ele é um problema que exige uma hierarquia, ele exige conexão de dados, ele exige que você busque, né, ou tente, porque eu, Zé do BI, né, muito tempo atrás, e aí o que acontecia? A maioria dos problemas que eu enfrentava eram problemas onde eu preciso acessar essa informação, essa informação, essa informação, essa informação. Aí
Tinha um amigo lá que falava, cara, faz um tabelão. Só que o que acontece com o tabelão? Não resolve, porque o tabelão ele não é suficiente. E ele tem um fator que ele limita. Pô, eu vou botar quantas colunas no tabelão? 200? Mas eu não me relaciono só com 200 coisas. Eu me relaciono com milhões de coisas. Imagina fazer um avião, né? Peças, e recursividade, São hierarquia. bilhões, trilhões de nós, trilhões de conexões. A gente tem um outro cliente, né, do setor aéreo, que ele faz o Customer Data Platform dele dentro de Neo4j. Por que ele não comprou uma ferramenta de mercado para fazer isso? Porque ele queria ter a flexibilidade de trazer contextos distintos o momento que ele quisesse. Então eu quero trazer agora uma informação adicional. É um nó novo conectado dentro daquele cliente. Não só isso, né? Aí o Paulo comentou um pouco dessa parte de algoritmos. O Neo4j ele tem algo muito poderoso que para mim é o que nós chamamos de resolução de entidade. Cara, o que é isso? Né? Imagina que eu tenho, né, uma caneta como essa aqui, só que eu tenho, cara, quantas canetas eu posso ter dentro de uma estrutura que talvez ela não é a Bic, mas ela é uma caneta da mesma estrutura, com a mesma cor, com a mesma quantidade de tinta, que é uma... Eu conseguiria unificar tudo isso em um único nó. Vou dar outro exemplo. Você é um cliente hoje que você é o Esteban em um lugar, você é o Esteban A em outro, você é o Estebinha em outro, o Esteban da Blue Shift em outro. Como é que eu identifico que todas essas entidades, na verdade, são a mesma? Então o Neo4j faz isso para... Nessa empresa aérea, por exemplo, usando a mim mesmo como exemplo, eu sou Paulo Vargas, o Paulo Vargas Farias e Paulo Farias. Né? Depende de como a agência ou como eu me identifiquei na hora de fazer a compra do bilhete. Interação. Então, eles conseguem hoje enxergar que todos esses Paulo X são o mesmo Paulo. E ele faz essa junção e consegue entender o meu comportamento de forma mais ampla. Né? Então eu posso pensar, extrapolar aqui, dizer que usar grafo é realmente uma forma efetiva de eu me aproximar do meu cliente, ou me aproximar de uma forma mais efetiva da minha informação? Conhecer melhor, com mais profundidade o seu cliente, com certeza. Né? Conhecer o seu padrão de comportamento, não só informações demográficas, eu não diria só a que informação de cadastro. É uma ferramenta moderna para você trabalhar com o mundo atual. O mundo que a gente trabalha é um mundo hiperconectado. Sim. Então assim, para que eu vou usar uma ferramenta, né, que foi lá do passado para continuar modelando problemas que são do futuro? Tá? Então acho que boa parte do que a gente tem feito é trazer esse conceito novo de como trazer grafo, né, essa estrutura que é muito mais simples. Pô, se eu pedir para você me explicar um problema hoje, né, ou para qualquer um que esteja nos assistindo, ele vai pegar um papel e vai fazer. Talvez não vai fazer círculos, né, vai fazer quadradinho. Eu tenho um cliente que está relacionado com isso, que está com isso. Mas depois eu tenho que fazer o quê? O MER. Então. E depois eu tenho que fazer o quê? Criar as tabelas. E aí eu desconstruo o que a gente desenhou, porque o quê? A tecnologia não comporta aquilo. Esteban, eu costumo dizer que a gente nasce e cresce pensando em grafos. Aí entra na faculdade e aprende o tabelês. Né? Então, tem um cliente uma vez, estava falando no evento nosso, e uma outra pessoa perguntou, foi muito difícil aprender grafo? Ele falou, rapaz, olha, eu bati um pouco de cabeça no início, até eu descobri que minha avó falava em grafo comigo. E ele fez essa cara, né? Como assim a sua avó fala em grafo? Eu cheguei na casa dela, e aí ela falou, meu filho, sabe o que eu encontrei hoje? O Fernando. Que Fernando? O Fernando, filho do dono da padaria, que fica do lado da igreja, ali do lado do mercadinho. Que jogava bola com você. É isso. Exatamente. Então, veja só, a gente fala, tudo conectado. Na hora de analisar dado, a gente aparta tudo. Por que isso? Né? O grafo vem para resolver esse dilema. Então, se você está se perguntando aí na sua empresa, aonde eu devo usar grafo, muita recursividade, ou seja, situações que você não consegue resolver por conta de limitação de capacidade de processamento ou de armazenamento, mesmo a IA não resolve. Né? E recursividade. Tá? Então, essa situação onde você tem que ficar lendo a informação, combinando. E aí tem um último ponto que eu faço menção direta à IA. Quando a gente fala de IA hoje, a IA está resolvendo problemas muito distintos e que a gente não conseguia resolver até ontem. A pergunta é, a que custo? Né? Então, a gente
trabalha para otimizar esse custo através do uso do grafo. Eu falei aqui de memória agêntica, eu falei de várias situações, mas eu queria chamar a atenção para uma. Aquilo que a gente chama de alucinação, existe uma outra palavra em português para descrever. Se chama mentira. É a mentira que o dado conta. Então, se esse dado estiver fazendo uma associação imprecisa, em tecnologia a gente chama de alucinação, em fraude a gente chama de falso positivo, em português a gente chama de mentira. Então você está consumindo dado mentiroso, não por falha do LLM, mas porque o input, contexto né? não existe. O input. É aquela velha história do BI, né? A fato dimensão. Tá lá a informação e alguém do departamento fala, não, pô, não confia nisso aí não, isso aí tá errado. Mas assim, no gráfico... Ou ela existe em vários lugares. Né? Ou ela existe em vários lugares. Mas assim, você comentou do caso da avó, eu achei bem interessante. E uma coisa que pelo menos eu acredito bastante, que as tecnologias, assim, elas ganham muita atração quando a comunidade adota. Quando é fácil de aprender. Tivemos aí no decorrer da história da tecnologia diversas empresas que criaram produtos e assim, para mexer com aquele produto precisava pagar curso, né, assim, era algo muito escasso profissionais para mexer com determinadas ferramentas. Como que a Neo4j se posiciona em relação a isso? Para quem está assistindo aí, quiser aprender Neo4j, quiser evoluir, testar, como que ela consegue ter esse tipo de contato com a ferramenta? Legal. Eu vou responder essa sua pergunta e vou trazer até um paralelo aqui que eu gostaria de ter falado quando você perguntou sobre como que eu começo essa jornada. Inclusive, em junho, no evento da Databricks desse ano, né, nós lançamos uma capability dentro do produto que se chama Virtual Graph. O que é um grafo virtual? É justamente para quem está começando, que já tem conhecimento nas tecnologias mais tradicionais, como o Databricks, como Snowflake, como BigQuery, que nada mais é do que você criar um grafo virtual em Neo4j usando essas suas estruturas que você já tem. Então, como que eu começo? Eu tenho um data frame aqui dentro do meu Databricks e eu gostaria de representar e trazer essa virtualização para dentro do Neo4j, sem ter que fazer toda a movimentação de dados. Então, isso ele tem sido um acelerador de adoção, para trazer os problemas e as pessoas se familiarizarem com o uso de grafo. E aí o segundo tema é como que eu aprendo todo esse ecossistema, né? A gente tem, inclusive, um site na Neo4j aberto, gratuito, em português, que é o Graph Academy. Então eu tenho desde cursos falando sobre LLMs, como fundamentar, como trazer memória, o que é um Ceph, como fazer uma query, como criar meu primeiro modelo de dados. Então chama Graph Academy, depois a gente vamos compartilhar o link aqui com vocês. É onde nós temos todo o nosso material de treinamento aberto, gratuito. Além disso, nós temos parcerias que nós fizemos aqui com a DIO, então a parte do Bootcamp, então eu tenho ali também todo um conteúdo já formatado em português para treinamentos. E, por fim, mas não menos importante, nós temos uma comunidade super ativa, super engajada, Nós temos um grupo aqui no WhatsApp que a gente vem cada vez mais. Hoje nós estamos com mais de 700 pessoas já trabalhando aqui. O code vai aparecer aqui, tá, pessoal? É isso aí. E, por favor, se juntem, o pessoal super ativo, conteúdo novo, startups trazendo aqui também produtos relacionados ao uso de grafos. Bastante coisa interessante aí para pensar no futuro. Esteban, a gente tem uma frase com duplo sentido que diz que entre nós tudo se conecta. É profundo. Entre nós tudo se conecta. Então, o grande valor de inovação da Neo4j está na comunidade. E a gente incentiva muito a comunidade. Então, ano passado, a gente fez essa parceria com a DIO e lançamos 10 mil bolsas. Tivemos uma busca, uma procura que foi ainda maior do que... Então, a gente acabou oferecendo mais do que 10 mil bolsas de estudo em português, com tutor online, etc., durante um período do ano passado. E as pessoas vêm se certificando através desse processo com a DIO. A gente está para lançar um novo programa em breve. Ano passado ainda, a gente fez um trabalho focado em mulheres na comunidade de tecnologia, junto com a Soul Code. Então, também foi uma parceria onde a gente focou aí no desenvolvimento de mulheres na área de tecnologia. Tivemos, inclusive, um evento liderado, desde o princípio, com entrega e etc., toda feita por mulheres em tecnologia.
eu fiquei assim muito feliz de ver tanta mulher atuando nesse mercado, né? Porque parece quebrando barreiras, né? Quebrando barreiras, porque o mercado parece mais restrito, né? Sim. E teve até um caso que a gente viveu há alguns anos atrás, né? A gente chegou numa reunião com uma executiva de um grande banco e a gente falando de grafo. E normalmente quando a gente perguntava, você já ouviu falar de grafo? 80% da população que a gente atingia falava que não sabia se era de comer ou de passar no cabelo. Né? Essa executiva, ela tinha feito pós-doutorado em grafo na França. Eu falei, eu não vou falar mais nada agora. Vamos embora, né? Vambora. Vambora. Mas então a gente tem focado na comunidade, no desenvolvimento da comunidade e em vários segmentos da sociedade. Então, uma das coisas que a gente planeja fazer em breve também, ainda esse ano, é focando na comunidade mais 50. Então, a gente tem hoje profissionais da área de tecnologia, né, ou profissionais que estão fazendo transição de carreira, né, e que tem todo o conhecimento, todo o embasamento para pegar uma solução, uma tecnologia como essa, de rápido aprendizado e fazer uma aceleração da sua carreira. Então, a Neo4j como empresa também se preocupa, né, em fazer esse impacto na sociedade, em especial aqui no Brasil, como a gente tem feito aí desde o ano passado. Bom, então acho que para encerrar, fica o meu agradecimento, acredito em nome da comunidade como um todo, por isso, porque acho que é isso que tem movimentado bastante a comunidade, que é usar a tecnologia para mudar a vida das pessoas. E eu tô vendo que a Neo4j está bem engajada com isso, e fico muito feliz por isso. E bom, eu sei que teremos mais 2 horas para conversar, então eu deixo aqui aberto um convite para um episódio 2, né, para falarmos de mais aplicabilidade, mais no Technicase. Mas agradecer muito pela participação nesse episódio tão especial, onde a gente conseguiu abordar bastante aplicação de grafo, conhecer um pouco da Neo4j e do Zé, do BI e do Paulo. Então, pessoal... Bom, para quem está nos assistindo, esse foi mais um episódio do Blue Talks, a sua fonte de informação de Big Data, Analytics, Machine Learning e inovação. Colocaremos aqui na descrição o QR Code para entrar na comunidade que eles comentaram, além das redes sociais do Paulo e do Zé. Agradeço enormemente. Paulo, algum recado final? Eu quero agradecer a Blue Shift pela oportunidade aqui de estar no Blue Talks e dizer que a Blue Shift também é um parceiro da Neo4j e tem a Universidade Blue Shift, que também tem um foco não só, né, na formação dos profissionais, mas formação de pessoas, de outros profissionais na comunidade, na sociedade. Esse é um impacto muito importante, é bom ter parceiros como a Blue Shift. Muito obrigado. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Até a próxima.